Numerosos estudiosos acreditam que os essênios chegaram ao nosso conhecimento através de contemporâneos do século I, como Joséfo, Filon e o geógrafo e naturalista romano Plínio o Velho, bem como da descoberta em 1947 das ruínas da comunidade que formavam, incluindo a Biblioteca Sagrada ou os manuscritos do Mar Morto. Joséfo, aos 16 anos, ficou fascinado por essa comunidade austria e secreta. Diz que eles praticavam grande santidade em um grupo extraordinariamente fechado, eles se amavam muito entre si, comentários do próprio historiador. José e Filon notam com certo encanto que esses sectários praticavam rigoroso celibato, ao que parece porque haviam resolvido viver de acordo com as regras bíblicas para a Guerra Santa, que proibiam relações sexuais em tempo de guerra. Mas a guerra da qual se vinham participando era a guerra de Deus contra o poder do mal, a guerra cósmica, que achavam que resultaria na confirmação por Deus de sua santidade. Os essênios entregavam também todas as suas economias e posses aos líderes da seita, a fim de viver sem dinheiro, como diz Plínio, em uma comunidade monástica. Esses sectários, devotos e militantes, viviam a ocupação estrangeira da Palestina, eram contemporâneos à ocupação estrangeira da Palestina, e assistiram à acomodação da maioria dos judeus a essa ocupação, como prova de que as forças do mal haviam assumido o domínio do mundo, sob as forças de Satanás, Mástemas ou do príncipe das trevas, infiltrando-se e dominando o próprio povo de Deus, transformando quase todos eles em aliados do diabo. Nascendo das controvérsias sobre pureza e assimilação que se seguiram à Guerra dos Macabeus, o movimento essênico cresceu durante a ocupação romana do século I, chegando a incluir 4.000 homens. As mulheres nunca eram mencionadas nas regras da comunidade, o que indicam que seriam inelegíveis para admissão. Embora os restos mortais de algumas delas e de crianças tenham sido encontrados entre as centenas de homens enterrados em cemitérios vizinhos a Qumran, elas provavelmente não eram membros da comunidade ou não eram consideradas como tais. Uma vez que todo o cemitério não foi ainda escavado, essa conclusão permanece sujeita à correção. Muitos membros adjuntos da seita, incluindo numerosos homens casados, viviam em cidades por toda a Palestina, trabalhando em ocupações comuns, ao mesmo tempo em que se esforçavam para devotar-se a Deus. Os mais dedicados, no entanto, retiraram-se em sinal de protesto da vida judaica cotidiana para formar a sua própria Nova Israel, a comunidade monástica que vivia em cavernas no deserto, às margens do Mar Morto. Nesses locais, seguindo uma estrita regra comunitária, vestiam-se apenas de branco e regulavam cada detalhe da vida de acordo com uma interpretação rigorosa da lei estabelecida pelos seus líderes sacerdotais. Nos livros sagrados, como por exemplo o Scroll of the War of the Son of Light Against the Son of the Darks, os irmãos podiam ler como Deus lidera o príncipe da luz como um aliado sobrenatural para ajudá-los contra Satanás e seus aliados humanos. Um texto desse livro diz o seguinte: o príncipe da luz tu nomeaste para vir em nosso auxílio, mas Satanás, o anjo mástemo, tu criaste para o inferno. Ele governa na escuridão e sua missão é trazer o mal e o pecado. Os essênios chamavam a si mesmos de filhos da luz e acusavam o resto do povo de serem compostos de filhos das trevas, de uma congregação de traidores, pessoas que se apartaram do caminho, tendo transgredido a lei e violado os preceitos. Recontavam toda a história de Israel em termos dessa guerra cósmica. Os tempos mais remotos diziam: o príncipe da luz enalteceu Moisés, mas o diabo, aqui chamado de Beliar, iniciou oposição a ele entre seu povo. Desde então, e sobretudo agora, Beliar preparava armadilhas, nas quais pretendia prender o povo de Israel, pois o próprio Deus soltou Beliar contra Israel, ou contra os membros traidores
do povo de Israel. Os filhos da luz aguardam ansiosos o dia do juízo final, onde esperam que Deus viesse com todos os exércitos do céu para aniquilar a maioria corrupta, bem como os inimigos estrangeiros de Israel. Se Satanás já não existisse na tradição judaica, os essênios, eles próprios o teriam inventado. No The Book of the Watchers, anjos decaídos estimulam a atividade dos que violam a aliança com Deus, mas os essênios vão bem além e colocam a cerne de seu entendimento religioso a guerra cósmica entre Deus e seus aliados angelicais e humanos contra Satanás ou Beliar, junto com seus aliados demoníacos e humanos. Os essênios se posicionavam no centro exato dessa batalha entre o céu e o inferno. E, embora detestasse os inimigos tradicionais de Israel, a quem chamavam de Quirim, um possível epíteto em código para os romanos, ou uma assimilação, um nome pejorativo para o povo romano, eles lutavam muito mais renhidamente contra seus compatriotas israelitas, que pertenciam à congregação de Beliar. Um estudioso, David Sperling, estudioso do Oriente Próximo Antigo, sugere que o nome Belial ou Beliar pode ser um trocadilho significando algo como sem luz. Eles invocavam Satanás ou Beliar para caracterizar a oposição irreconciliável entre eles e os filhos das trevas, na guerra travada ao mesmo tempo no céu e na terra, e acreditavam que Deus logo viria com grandes efetivos, seus anjos sagrados, para enfim derrubar as forças do mal e iniciar o reino de Deus. Os essênios concordavam com os jubileus no fato de que ser judeu não era suficiente para garantir a bênção de Deus, mas eram muito mais radicais. Os pecados do povo cancelaram virtualmente a aliança de Deus com Abraão, da qual dependia a condição de povo escolhido de Israel. Insistem ainda em que os que desejassem pertencer ao povo de Israel autêntico deveriam participar de uma aliança, a aliança de sua própria congregação. Quem quer que se candidatasse a entrar na comunidade do deserto teria em primeiro lugar de confessar-se culpado de pecado, culpado esse aparentemente de participar da apostasia coletiva de Israel contra Deus. Em seguida, o candidato iniciava vários anos de estágio probatório, durante os quais entregava suas propriedades aos líderes da comunidade, jurando praticar abstinência sexual e pureza ritual em tudo que comesse, bebesse, falasse ou tocasse. Durante o período probatório, não deveria tocar em panelas, pratos ou utensílios nos quais os membros preparavam o alimento da comunidade. Praguejar poderia acarretar expulsão imediata, assim como queixar-se dos líderes do grupo. Escarrar ou falar fora de hora implicava severas penalidades.